Queridos amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. É com muita alegria que hoje, no dia 2 de janeiro de 2012, nós recebemos a primeira mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz, dada para este ano novo que se inicia. Realmente é uma mensagem muito forte, onde Nossa Senhora ela diz que ela está preocupada ao olhar o nosso coração, porque ela vê nele dor e sofrimento. Vê um coração com um passado ferido, numa busca contínua de felicidade, mas que não encontra. Nossa Senhora nos dá um caminho que é o caminho da abertura do coração. Abertura para Deus, Pai, ver Deus como Pai, e ela diz que deseja nos guiar, que ela não nos deixa sozinho nunca, o Pai não nos deixa sozinho, sobretudo nossa dor e nosso desespero. Quantas vezes que nesse ano que passou, nosso coração se encontrou desesperado, angustiado, apertado, ou até nesta virada de ano passamos com aquela dor intensa no coração, como se fosse uma faca transpassando o nosso coração, uma faca enferrujada, uma dor contínua. Quantas vezes que nesse ano que passou, até neste momento, pode ser que o nosso coração se encontre numa dor e num sofrimento, uma angústia profunda. Nossa Senhora nos apresenta o caminho para sair desta angústia, desta dor, o caminho para encontrar a felicidade. Então agora, irmãos, vamos escutar a leitura desta mensagem feita pela nossa querida irmã Isabel e vamos também abrir o nosso coração para receber esta mensagem de amor, dada hoje por meio da vidente Miriana em Medjugorje. Queridos filhos, enquanto olho com materna preocupação os vossos corações, vejo neles dor e sofrimento, vejo um passado ferido e uma busca contínua. Vejo os meus filhos que desejam ser felizes, mas não sabem como. Abri-vos ao Pai. Esta é a estrada da felicidade, a estrada pela qual eu desejo guiar-vos. Deus Pai não deixa nunca sozinho um de seus filhos, sobretudo na dor ou no desespero. Quando o compreenderdes e aceitardes, sereis felizes. A vossa procura se concluirá. Amareis e não haverá temor. A vossa vida será a esperança e a verdade que é o meu Filho. Vos agradeço, vos rogo, rezai por aqueles que meu Filho escolheu. Não os julgueis, porque todos serão julgados. Queridos irmãos, Nossa Senhora inicia essa mensagem dizendo: queridos filhos, enquanto olho com materna preocupação os vossos corações, vejo neles dor e sofrimento. Vejo um passado ferido e uma busca contínua. Como é verdade esta mensagem. Se nós mesmos paramos um momento e olhamos nosso coração, quanta dor e quanto sofrimento. Quanta dor a causa de atitudes erradas, de escolhas erradas na nossa vida. Quanta dor de mágoas, tristezas guardadas, quanto sofrimento. Sofrimento esse que muitas vezes nós colocamos sobre nós mesmos, nos desviando do caminho do Senhor, escolhendo muitas vezes a via mais fácil, a via do prazer, o prazer humano, o prazer mundano, escolhendo muitas vezes a consolação por meio dos homens, deixando a consolação de Deus de lado. Nossa Senhora, ela vê a dor e o sofrimento, ela vê um passado ferido. E quantas pedras nós colocamos no nosso coração? Pedras essas em cima de feridas que não estão cicatrizadas, feridas que ainda sangram. E quando nós, uma hora ou outra, nós revivemos algo que nos lembra um momento de dor e sofrimento, nós podemos ver ainda que o nosso coração sangra. Sangra ainda porque nós não nos colocamos ainda diante da verdadeira cura,
diante de Jesus, Jesus sacramentado, para que Ele cure o nosso coração. Nossa Senhora, ela vê em nós o desejo da felicidade, mas como ela disse, vejo os meus filhos que desejam a felicidade, que a buscam, mas não sabem como. E a resposta de Nossa Senhora é: abri-vos ao Pai. Como é interessante olhar a vida de Jesus. Acredito que na vida de Jesus há a grande resposta para a nossa vida, para a nossa dor, para o nosso sofrimento, para a cura do nosso coração. No Getsemane, Jesus, Ele não reza só para exortar a nós aquilo que devemos fazer, mas Ele reza no Getsemane aquela grande oração de dor, de angústia, porque Ele, sendo o verdadeiro homem, porque Ele, sendo semelhante em tudo a nós, menos no pecado, ali no Getsemane Ele experimenta a nossa mesma luta, a luta, aquilo que repugna a nossa natureza humana, ou diria até a luta contra nós mesmos. A luta dentro de nós, que há o desejo da vontade de Deus e o desejo da vontade humana. O desejo de servir a Deus e o desejo de seguir as paixões da carne. O desejo da vontade de Deus contra o desejo da nossa própria vontade. É a luta de Jesus no Getsemane. Luta esta que traz dor e sofrimento no coração do homem. Daí que a oração passa a ser luta. Quando nós podemos ver num sentido bom, que é a luta com Deus. E esta luta com Deus, ela ocorre quando Deus nos pede algo que a nossa própria natureza não está pronta para dar-lhe. Quando Deus nos pede algo e quando a ação dele se faz incompreensível e desconcertante na nossa vida. Quantas vezes que nós temos o desejo profundo de sermos de Deus e do outro lado temos o desejo profundo de sermos do mundo. A luta contra nós, sim, mas ao mesmo tempo é uma luta contra Deus. Mas não diria só uma luta contra Deus. Essa luta contra Deus, ela deve se transformar nosso coração na luta com Deus, porque Deus está a nosso favor, não está contra nós. E Jesus nos ensina isto. Nos ensina a parecer com Ele. Mesmo entre gemidos de dor, mesmo se a nossa carne suar sangue no nosso horto das oliveiras, nosso dia a dia, quando nós nos recolhemos com aquela dor profunda, com a angústia profunda no nosso coração, nos recolhemos em oração, mesmo se ali nós suarmos o sangue da alma, o Senhor nos chama a buscarmos o abandono na vontade do Pai. E é só perseverando, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tipo de oração, que eu posso dizer que as partes se invertem. Ou seja, que Deus, Ele se converte naquele que roga por Ele. E nós nos convertemos nele, naquele que rogamos. É ali que a nossa natureza humana, ela começa a se divinizar no Senhor. É ali que a nossa natureza humana começa a receber a graça para superar a dificuldade, superar a cruz. Hoje mesmo de manhã, eu conversava com uma moça casada há 5 anos, um casamento feliz, um matrimônio feliz. Esta moça me dizia que agora está apaixonada por um rapaz que é casado. E esse rapaz também é apaixonado por ela. E ela me dizia: padre, como é duro lutar, porque eu desejo este homem que é casado, este homem também me deseja, eu que sou casada, e agora o que fazer, padre? Eu dizia para ela justamente isso: agora se una ainda mais com o Senhor, para que este amor humano se transforme no amor divino, para que você tenha os olhos de Jesus,
para amar este homem, para que você possa ver nele Jesus. Irmãos e irmãs, esta é a oração do horto, a oração de transformar a nossa vontade na vontade de Deus e evitarmos a todo custo o pecado. E é muito bonita essa oração do horto, porque nela vemos a intervenção das duas partes. A intervenção de Deus, a intervenção de Jesus na sua própria natureza, que age por meio da oração. Jesus que roga ao Pai que afaste aquele cálice, e o Pai que lhe pede que ele beba o cálice da salvação do mundo. E como nós sabemos, a recompensa o Pai lhe dá, o constitui Senhor dos homens. Nós podemos ver, irmãos, que na nossa caminhada de discípulos e discípulas, nós encontramos pequenas noites escuras, pequenos Getsêmani. Pequenos Getsêmanis vão se dando na nossa vida cotidiana, a causas muito diversas e muito profundas. Pode ser a perda de um sentimento, do sentimento de Deus, não conseguir mais sentir Deus, não ver mais Deus nas coisas, ou a consciência do próprio pecado, aquela dor que vem em nosso coração de saber que pecamos contra Deus, pecamos contra o nosso próximo, o qual amamos, a indignidade de nos acharmos indignos de ser filhos, ou talvez até a impressão de ter perdido a nossa fé, de estarmos apenas em obediência dos mandamentos sem amor. Em resumo, nós vivemos, irmãos e irmãs, muitas e diversas noites escuras. E Jesus nos ensina que o primeiro que nós devemos, aquilo que primeiro nós devemos fazer nesse caso é recorrer a Deus com a oração, como ele fez. Na sua angústia profunda, na sua dor, ele recorreu ao Pai. E recorreu ao Pai como Pai. Ele mesmo inicia a sua oração no Getsêmani dizendo: Abá, Pai, tudo é possível para ti. Tudo é possível para ti. E essa é a oração que nós devemos fazer diante da dor, diante do pecado, diante do nosso erro, diante do nosso coração que se inclina para as coisas do mundo, para as coisas dos homens. Nós devemos gritar na nossa noite do Getsêmani, no nosso monte, nosso quarto, na presença do Senhor. Abá, Pai, tudo é possível para ti. Vem em socorro desta minha fraqueza. Quantas vezes que parece que nós já oramos e oramos sem êxito. E o que fazer? Jesus nos ensina com o Evangelho, Nossa Senhora também Medjugorje, que nesses casos nós devemos orar mais, com maior insistência. E se nós percebemos, lendo as entrelinhas do Evangelho, percebemos que de fato Jesus no Getsêmani, ele foi escutado por sua piedade. E por sua piedade apareceu a ele um anjo vindo do céu que o confortava. Assim, irmãos e irmãs, a verdadeira e grande escuta do Pai se deu na vida de Jesus, que foi a ressurreição. Mas antes da ressurreição, Jesus passou pela morte. Uma morte interior, para depois passar pela física e para depois ser ressuscitado. A morte da sua própria vontade. A morte daquilo que era contra a vontade do Pai. Irmãos, irmãs, nós podemos perceber que de todas as formas, Jesus está em agonia até o fim do mundo. Porque Jesus está em agonia ainda no nosso coração. Porque nós somos templos do Espírito, nós somos imagem do Senhor. E no Espírito Jesus também
está agora no Getsemane, no nosso Getsemane. Jesus está sofrendo conosco a nossa dor. Se nós estamos com Ele. Jesus está no pretório, na cruz. Jesus está na agonia conosco. De uma forma que nós não podemos explicar racionalmente, mas de uma forma mística. Também na nossa própria pessoa, no nosso cotidiano. Mas é por causa da ressurreição que Ele se fez crucificado e que está vivo nos séculos. E é por causa da sua paixão, morte e ressurreição que Ele ainda nos pede o caminho da nossa paixão, da nossa morte, para a nossa ressurreição, para permanecermos nele. Porque se nós não permanecermos nele, nós dispersamos. Assim, irmãos, o lugar privilegiado, onde eu creio que nós podemos encontrar Jesus na oração, é de um modo todo especial na Eucaristia. E aí nós podemos contemplar a agonia de Jesus até o fim do mundo. E a vida que Ele vem nos dar. É belo notar que a palavra Getsemane no Evangelho, ela se converte num símbolo de uma dor moral. Uma dor interior. A dor do coração. Pois ali, no Getsemane, sem haver sofrido na carne, a dor de Jesus é toda interior. É como muitas vezes a nossa dor. E chega a suar sangue. Porque é o seu coração que sofre. Ainda não é a sua carne. Sua carne ainda não foi afetada. Irmãos, o caminho para superarmos isso é o que diz Nossa Senhora. O caminho é aquele de pegar essa nossa dor, esse nosso sofrimento, esse nosso passado ferido, porque tantas situações nós vivemos que ainda nos machucam ou que nos trazem medo de caminhar para a frente. Quanta busca tem no nosso coração de felicidade, de amor, de paz, mas infelizmente nós ainda buscamos tudo isso de um modo errado. E Nossa Senhora diz: abri-vos ao Pai, abri-vos ao Pai. Pegar tudo isso e entregar ao Pai, para que seja o Pai a nos dar o verdadeiro amor, amor esse que o nosso coração pede e deseja. Eu me impressiono como o Evangelho apresenta um Deus que toma a sério a dor do coração do homem. E assim nós também deveríamos fazer, tomar a sério a dor, não só do nosso coração, mas do coração daquele que está ao nosso lado. Nesse momento eu penso em tantas pessoas que tiveram tantos sonhos destruídos e que sofrem por isso, ou tantas pessoas que têm tantos sonhos para a frente e não veem a concretização desses sonhos, desses desejos. Penso em quem agora está sofrendo a dor do adultério, a dor da perda de um ente querido, em quem vê quebrado o laço mais forte que tinha na sua vida com a pessoa que viveu anos e anos. Penso em todos aqueles que estão sozinhos nesse momento, sentindo a dor da solidão, o desejo de amar e de ser amado. Naqueles que foram traídos nos seus afetos, aqueles que estão angustiados diante daqueles ou daquilo que ameaça a sua vida, ou alguém muito querido. Quantas pessoas estão nesse momento na solidão, no desespero? E a resposta é apenas uma: a oração do Getsemane. Encontro com o Senhor. Abrir o coração para que seja o Senhor a curar. Quantos Getsemanes estão escondidos no mundo,
talvez no nosso coração, na nossa casa, naqueles que estão ao nosso lado. E a nossa tarefa é aquela de fazer-nos próximos, sermos a presença de Deus nesse Getsemane e deixar Deus entrar no nosso Getsemane. Abrir a porta, sem medo, dar a nossa liberdade a Deus, para que Ele cure o nosso coração. Porque Jesus, Ele quer nos dar a sua compaixão. Ele quer que nós experimentemos o seu amor, a sua compaixão, para também nós sermos consoladores e irmos ao encontro do outro. E não nos fazermos indiferentes. Porque Ele está no outro, e como Ele mesmo diz, tudo que fizestes a um desses pequeninos, fazei a mim. A mim. Nossa Senhora diz, abri-vos ao Pai. Esta é a estrada da felicidade, a estrada pela qual eu desejo guiar-vos. Nossa Senhora quer que nós demos a nossa vida ao Pai, por meio dela, para que ela nos guie. Quantas vezes que nós temos desejo de caminhar com as nossas próprias pernas? E quando nós caminhamos com as nossas próprias pernas, quando nós saímos da vontade de Deus, fazemos algo que desagrada o coração de Deus, vem em nós a dor e o sofrimento. E Nossa Senhora mesmo, sabendo tudo isso, ela nos diz, abri-vos ao Pai, para que Ele vos cure. Diz Nossa Senhora, Deus Pai não deixa nunca sozinho um de seus filhos, sobretudo na dor e no desespero. Quantas vezes que nós nos achamos sozinhos. Quantas vezes choramos no nosso quarto ou na igreja. Quantas vezes temos desespero de ver a nossa vida que está indo e muitas vezes nossos sonhos não se realizam. Quanto desespero, quanta dor, quanto sofrimento no nosso coração. Mas Nossa Senhora, Deus Pai não deixa nunca sozinho um dos seus filhos, sobretudo na dor e no desespero. Somos nós, irmãos, que não temos o olhar de Deus para ver Ele na nossa vida, para ver Ele nos carregando no colo. Diz Nossa Senhora, quando compreendereis e aceitareis, sereis felizes. O caminho, então, é aceitar essa presença de Deus, compreender este Deus que quer ver a nossa felicidade, que quer intervir em nossa vida, mas quer que nós abramos nosso coração. Nossa Senhora que nos chama a deixar Deus entrar. Porque só quando Ele entra, diz Nossa Senhora, a vossa procura se concluirá. Só quando Deus entra na nossa vida, a nossa procura se conclui. E nesse momento me vem na mente a oração do próprio profeta Abacuque, que diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinha, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Este é o caminho, irmãos. Passarmos por esse monte da agonia do Getsemane, mas com alegria no coração. Alegria essa que se traduz numa confiança plena e total no Senhor. Observemos que Abacuque, quando ele faz essa oração, ele não está com esta oração dando origem a nenhuma filosofia de confissão positiva, de sofrimento. E ele nem está dizendo seguramente coisa alguma a respeito do futuro, do tipo, eu determino que a figueira vai florescer, ou tenho certeza que Deus não vai mais faltar. E é por isso que diz Abacuque que eu me alegro no Deus que me salvou. Ele está dizendo que mesmo que as coisas vão mal, piorem ainda mais, ainda assim ele poderá se alegrar no Senhor. É uma oração de confiança plena da nossa vida ao Senhor. E o Senhor deseja isso de nós. Que mesmo que as coisas pareçam que vão mal, que vem sofrimento, nós depositemos a nossa confiança em Deus, que intervém na nossa vida. E Deus, Ele intervém quando nós abrimos o nosso coração a essa confiança.
nós devemos olhar o cristianismo de um modo diferente. O cristianismo, ele não é verdadeiramente um cristianismo quando ele busca apenas as vitórias sem esforço. Ao contrário, irmãos, almejemos o crescimento, mas saibamos que para crescermos, para sermos curados, é necessário muitas vezes passarmos pelas crises, pelas dores, porque sem dor, sem cruz, não há ressurreição na nossa vida. Nós muitas vezes gostamos de assistir desfiles militares, aplaudimos tantas vezes heróis, criamos tantos heróis como uma forma de fugirmos do nosso sofrimento ou como uma forma de sepultar o sofrimento e a morte com algo que é triunfalista. Mas eu reafirmo, irmãos, Jesus ele não veio eliminar as nossas dores, mas ajudar-nos a enfrentá-las com realismo e com esperança. Com a esperança de que a vida neste mundo requer a perspectiva da graça do amor de Deus. Que é Deus que pode fazer feliz o nosso coração. Porque Ele padece por primeiro, junto com o sofrimento da humanidade. Ele padece por primeiro a nossa dor, se nós nos unimos a Ele. E essa dor passa a ser uma dor de redenção. Diz o próprio Jesus, em João capítulo 16, no mundo havereis de ter aflições, mas tende bom ânimo, tende coragem, eu venci o mundo. E ele lembra isso aos seus discípulos, porque só essa esperança traz a paz. Nós não podemos pensar que não teremos conflitos, nem dores, nem sofrimentos, mas, tendo tudo isso, nós devemos lembrar que o Senhor está conosco. Nós somos chamados, irmãos, então, a abandonar a frivolidade do caminho fácil que o mundo nos oferece. E também a deixar de lado o nosso fatalismo, da desesperança que nós muitas vezes nos fazemos vítima das situações. Deixar de lado aqueles falsos gritos de hosana que nós temos a Deus. Nós somos convidados a estarmos do lado do Senhor, experimentar a sua esperança na nossa vida, a sua vida. Porque muitas vezes na nossa dor, nosso sofrimento, elas nada mais são do que o pisca-pisca de Deus, que nos chama a Ele. Juntamente ali no meio das feridas, no meio das dores, das nossas falências, o Senhor nos chama. Nós teremos a menor tendência de negar o nosso sofrimento, irmãos, quando aprendermos que Deus o usa para nos moldar, que Deus nos usa para nos atrair a Ele, para nos colocar mais perto dEle. Só assim nós deixaremos de ver as nossas dores como a interrupção dos nossos planos. E só assim nós seremos capazes de vê-la por meio de Deus e fazer-nos pronto para recebê-lo, para que Ele realize o nosso coração, para que Ele possa viver em nós, viver as nossas dores e as nossas perturbações. Quero dizer com tudo isso, irmãos, que essa mensagem de Nossa Senhora me mostra e me indica, nos indica que é como se ela quisesse dizer que nosso Deus é um Deus pessoal. Porque por meio dela Ele diz: eu vejo a dor e o sofrimento do vosso coração. É um Deus que
tanto Deus como Nossa Senhora se mostram abertos para chorar conosco as nossas tristezas. Porque quantas vezes Nossa Senhora também ela diz que ela se alegra com as nossas histórias. Eu não consigo, irmãos e irmãs, ver um Deus impassível, intocável, insensível, todo-poderoso nesse sentido. Pelo contrário, eu vejo um Deus todo-poderoso que se rebaixa e que vem ao encontro do homem, vem ao nosso encontro, vem sofrer a nossa dor, que tem compaixão, vê a miséria do nosso coração, a nossa fraqueza, que caminha conosco, tanto 1 quanto 10 milhas. Caminha conosco em todas as nossas dores. A todo momento Ele está conosco, nas dores e nas tristezas. E Nossa Senhora nos chama a abrir o nosso coração, porque nós estamos buscando, como baratas tontas, buscando de um lado e do outro, bebemos de tantas cisternas rachadas, como diz o profeta, mas não buscamos na fonte, não bebemos água viva. O Senhor, Ele quer que nós vamos a Ele. Nós nos abramos a Ele, vamos em direção dEle, porque Ele primeiro vem na nossa direção, para nos dar amor, para proclamar a liberdade, para dizer, vinde à luz, deixai as correntes cair do vosso coração, libertai-vos. Deus, Ele quer proclamar a libertação de tudo aquilo que nos traz dor, angústia que nos escraviza. Deus, Ele quer cuidar dos nossos ferimentos, porque Ele é o bom samaritano que nos é jogado no nosso caminho. Quantas vezes, irmãos, nós estamos caídos no caminho, não conseguimos nem levantar, estamos sangrando, feridos, a causa da nossa dor, a causa dos nossos fracassos, dos nossos insucessos, dos nossos pecados. E Deus muitas vezes permite que nós passemos por tudo isso para nos tornarmos ministros de cura, para experimentarmos a cura que vem dele e para assim nos tornarmos ministros de cura na vida daqueles que estão sofrendo o mesmo que nós já passamos ou que estamos passando. Deus, Ele não nos quer ver em crise, mas Ele quer que na nossa crise nós vivamos nele. Nós devemos, irmão, na verdade, extrair da solidão a cura. Buscar na solidão, na dor, no sofrimento, a presença de Deus. Porque muitas pessoas nessa vida sofrem porque estão procurando ansiosamente uma recompensa humana. Muitas pessoas sofrem em busca de um companheiro imaginário, de um evento catastrófico. Muitas pessoas sofrem porque não vivem o seu presente, estão longe de Deus, estão no pecado. E quando o homem está longe de Deus, ele se encontra na verdadeira solidão. É necessário então entrar numa casa real, que é a casa do coração de Deus. E ali, nesta casa real, encontrar hospitalidade. Deixar que o Senhor, Ele cuide dos nossos ferimentos. E diria até, irmãos, apresentar ao Senhor os nossos sofrimentos, as nossas feridas. Feridas e sofrimentos, dor, angústias, entendidas não como fonte de desespero e amargura, mas sobretudo é importante apresentar e ler em tudo isso sinais de que nós temos que caminhar para frente, obedecendo aqueles sons do chamado de Deus na nossa vida.
que Deus muitas vezes Ele quer falar até pelo meio dos nossos sofrimentos, dos nossos ferimentos. Muitas vezes, quantas vezes na minha vida eu me senti só, fracassado, vencido. Mas toda vez que eu me sinto só, fracassado e vencido, eu olho o meu Senhor. Eu olho para o meu Senhor e olho para Ele dizendo para mim: a minha graça te basta, meu filho. Basta-te a minha graça. E ali eu vejo que o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder dele me transforma, porque a sua graça me basta. Assim, irmãos, hoje acredito que essa mensagem de Nossa Senhora, que nos chama esse encontro com o Pai, é uma mensagem de consolo, que nos chama à conversão, a passar da nossa solidão, da nossa vida, sozinhos, a uma vida de unidade com o Senhor. Porque só ali a nossa procura se concluirá, diz Nossa Senhora. Amareis e não havereis temor. A resposta da nossa vida é o amor. Quando nós amamos, quando nós vivemos com amor, quando nós fazemos tudo por amor, nós não teremos mais medo de nada. Se temos medo de alguma coisa, ou medo até do futuro, é porque não amamos. De Nossa Senhora, quem ama, em uma das suas mensagens, não tem medo do futuro, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Porque só ali a nossa vida será, como diz Nossa Senhora, esperança, e será fundada na verdade, que é Jesus. Irmãos, que Nossa Senhora nos ajude a nos abandonar nas mãos do Senhor. E Nossa Senhora termina dizendo: vos rogo, queridos filhos, rezai por aqueles que o meu filho escolheu, pelos consagrados, porque todos serão julgados. Nós não devemos criticar, devemos rezar, porque ninguém sabe o que passou no coração de um homem para ele cair no pecado, de uma mulher de Deus para cair no pecado. Ninguém sabe quantas feridas que ele viveu no seu passado, ou quanta dor e sofrimento que está no seu coração. E também um homem ou uma mulher de Deus muitas vezes cai no erro de buscar a cura do seu coração de um modo errado. Nós não devemos julgar, porque muitas vezes somos nós também que buscamos de um modo errado. Nós devemos apenas acolher, como Deus nos acolhe, e rezar, não julgar. Porque o julgamento de Deus não é o nosso julgamento na vida do homem. O julgamento de Deus é misericórdia. O nosso julgamento é crítica, é amargura, é condenação. Deus, Ele perdoa um coração arrependido e Ele dá vida. Então, irmãos, quero, no fim desta mensagem, terminar com uma oração dedicada a Nossa Senhora, para que Nossa Senhora nos ajude a encararmos e olhar as nossas fraquezas como um sinal de intimidade, de união com Deus, um chamado de Deus para nos entregar a Ele. Que ela nos ajude a viver nessa cura do nosso coração, que se dá apenas na presença do Pai. Mãe Santíssima, Mãe amada, nós te agradecemos porque a Senhora olha com amor o nosso coração e a Senhora fica primeiramente preocupada por ver em nós a dor e o sofrimento, um passado ferido, uma busca contínua sem a felicidade. É verdade, Mãe. Quanta dor a causa do pecado, quanto sofrimento, quanta neblina nos nossos olhares. Quantas vezes, Mãe, que nós vivemos nossa vida pautada pelo passado, um passado ferido que ainda não está cicatrizado. Quanto medo.
quando nós buscamos essa paz, esse amor, essa felicidade que só Deus pode nos dar em tantas coisas e tantas pessoas que não nos podem dar a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Nesse momento, Mãe, espiritualmente, nós dobramos os nossos joelhos, fechamos nossos olhos, nos colocamos na presença do Pai, nosso Abá. Tiramos do coração tudo que é dor, sofrimento, angústia, tudo que é cena que nos machucam, tudo que é medo. E te entregamos, Mãe, para que a Senhora ofereça ao Pai, para o Pai queime tudo isso e transforme em paz e alegria no nosso coração. Nos guie, sim, Mãe, para Deus Pai. Para que nós possamos, nesses momentos de dor, de sofrimento, momentos que nos sentimos sozinhos, nós possamos ali perceber que somos filhos, amados, e que o Pai está conosco. Eu quero, Mãe, sim, compreender e aceitar o Pai na minha vida. E quero ser feliz. Quero que essa procura, Mãe, que meu coração sempre está, na procura do mais, na procura da paz, da felicidade, nessa procura de me sentir amado e de ser amado, eu quero que ela realmente chegue à sua plenitude, encontrando tudo isso no coração do Pai. Eu quero sim, Mãe, amar. E não quero ter medo de nada. Quero que minha vida seja pautada nesse amor que vem primeiramente de Deus. Eu quero ver a Mãe a minha vida com esperança e quero encontrar nela Jesus. Me ajuda, Mãe, a ser de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E com toda a família de Deus, os abençoe e vos guarde, a gloriosa e sempre Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um feliz ano novo, na graça, na paz do Senhor, que esse ano possa ser um ano de entrega do nosso coração, da nossa vida ao Senhor e de santidade. Porque quem caminha no Senhor não terá o seu coração desiludido. O Senhor sabe fazer feliz o coração daquele que o ama.